Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Vulcanologia, um canal de comunicação e divulgação científica sobre o tema dos vulcões. Hoje eu vou contar sobre uma das erupções mais famosas até os dias de hoje. Eis que você vai conhecer sobre aquele que não foi extinto, sobre o infame Monte Vesúvio. Sim, o mesmo vulcão que deu origem a vários filmes sobre a catástrofe que acometeu as cidades de Pompeia e Herculano lá atrás, no primeiro século depois de Cristo. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, e ao contrário do que talvez você imagine, a erupção do Vesúvio não pegou os antigos romanos sem que eles tivessem alguma ideia do que estava acontecendo. Os registros contam que muitas pessoas conseguiram escapar, conseguiram fugir no início da erupção, até que vieram as explosões letais. Antes de começar a falar sobre a erupção do Monte Vesúvio, eu já quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no Vulcanologia se você ainda não for inscrito e ativar as notificações, assim você vai ficar sabendo assim que cada novo vídeo for publicado. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou, dúvidas, sugestões e também compartilhar com amigos que possam se interessar pelo tema dos vulcões. O Monte Vesúvio é um estratovulcão localizado na cidade de Nápoles, na Itália. O Vesúvio começou sua vida há milhares de anos atrás. Estima-se que há cerca de 17 mil anos atrás, sua primeira erupção aconteceu. Ele foi então crescendo e crescendo cada vez mais a partir de sucessivas erupções. Vamos então para a erupção do ano 79 d.C., a erupção mais violenta do Vesúvio em tempos históricos. Os relatos dessa erupção são de Plínio, o Jovem, conforme carta ao historiador Tácito, e, claro, de estudos sobre os depósitos daquela erupção, ou seja, em estudos das rochas que se originaram a partir dessa erupção. A erupção começou no dia 24 de agosto, com uma breve, mas violenta fase de erupções freatomagmáticas. As erupções freatomagmáticas nada mais são do que erupções explosivas que envolvem a interação do magma com a água. Neste primeiro momento, foram produzidas cinzas vulcânicas que desceram à encosta leste do vulcão e alarmaram parte da população local. Mas ainda não acarretou uma retirada em massa. As pessoas ficaram alarmadas. As duas maiores cidades da região eram Pompeia e Herculano. Pompeia, a 8 quilômetros de distância do topo do Vesúvio, a sudeste, e Herculano, a cerca de 5 quilômetros de distância na outra direção, a oeste. Há ainda a cidade de Estábia, a 14 quilômetros a sudeste do Vesúvio, além de pequenas outras vilas e comunidades ao redor do edifício vulcânico. Plínio, o Jovem, e seu tio, Plínio, o Velho, estavam a cerca de 32 quilômetros de distância do Vesúvio, do outro lado da Bahia, na cidade de Miseno. Às 13 horas do dia 24 de agosto, Plínio, o Jovem, e seu tio viram uma coluna eruptiva acima do Monte Vesúvio. Em poucos minutos, foi relatado que essa coluna eruptiva deu origem a uma nuvem eruptiva e foi se alargando, chegando a 15 quilômetros de altura. Plínio, o Velho, tinha uma posição importante. Ele tinha um cargo de almirante na esquadra romana e decidiu pegar um barco, atravessar a Bahia e ver o que estava acontecendo. Quando ele saía de casa, ele recebeu uma mensagem por meio de uma carta de Requitina, esposa do ex-cônsul Cascos. Guarda essa informação, mais tarde eu volto com ela. Dessa alta nuvem eruptiva começou a cair púmice branco. Púmice é uma rocha muito porosa, muito característica desse tipo de erupção. Possui várias vesículas, que são pequenas cavidades. Mais ou menos por 7 horas, as púmices brancas caíram e se acumularam em Pompeia. Algumas dessas rochas caíam a uma velocidade de 50 metros por segundo. Elas caíam como projéteis, algumas do tamanho de um punho, e já causaram destruição.
A cidade de Pompeia, muito provavelmente, caiu em uma escuridão muito atípica para o horário. Lembre-se que a erupção começou às 13 da tarde. Isso porque a coluna eruptiva e a nuvem eruptiva muito provavelmente bloquearam a luz do sol. Durante essas primeiras horas, muitos moradores já começaram a sair de Pompeia. Ao longo dessas horas, a composição da púmice mudou. A mudança da composição foi refletida e evidenciada pela mudança da cor. A púmice passou de branco para uma cor cinza. E a coluna eruptiva e a nuvem eruptiva chegaram a 33 quilômetros de altura. Imaginem o pânico! A queda de púmice parou e a primeira de 6 nuées ardentes, ou seja, nuvens ardentes, foi produzida pelo Vesúvio. Essas nuvens ardentes se dividiam em fluxos piroclásticos e em surges piroclásticos. Tá, mas o que seria isso exatamente? Os fluxos e os surges piroclásticos são misturas de gases e fragmentos quentes que descem as encostas do vulcão. São tipos de produtos piroclásticos, que são produtos de erupções explosivas. Eles não são como as lavas que escorrem, que fluem as encostas do vulcão, às vezes como lençóis ou como rios de lava. Os produtos piroclásticos, eles são fragmentos de rocha. Podem ser fragmentos da própria lava, fragmentos de rocha já solidificada que estavam no cone e que durante a explosão foram ejetadas. E eles podem ter vários tamanhos, desde cinza, que são fragmentos milimétricos, de até 2 milímetros, até blocos métricos. E comumente estão em uma mistura com gases quentes. Os surges piroclásticos são descritos como mais turbulentos, menos densos e mais rápidos que os fluxos piroclásticos. Lembrem disso, isso vai ser importante. Estes surges, eles chegavam a atingir velocidades de 100 km por hora, descendo a encosta do Vesúvio, e foram eles os responsáveis pelo maior número de vítimas durante a erupção. Os habitantes da cidade de Herculano sofreram muito neste momento. Estima-se que esse primeiro surge demorou menos de 10 minutos para chegar até a cidade. Estas nuvens ardentes costumam brilhar no escuro. Lembrem que era madrugada, mas mesmo para os que viram, foi muito difícil de escapar. Os moradores de Herculano fugiram para a orla do mar, em uma tentativa de escapar do surge. Lá na orla do mar, tinham câmaras em forma de arco, que eram a base da área sagrada. E foi este o local que os moradores escolheram para poder se abrigar. Porém, a nuvem os atingiu mesmo assim. Cobriu toda a cidade, entrou nas câmaras e atingiu as praias. Muito provavelmente foram as cinzas vulcânicas que causaram a morte de muitas pessoas. As cinzas teriam obstruído a traqueia das pessoas, causando sufocamento. O fluxo piroclástico, que era mais lento que o surge piroclástico, chegou depois. Segundo os relatos, ele não teria chegado na cidade. Ele teria seguido por um dos vales, chegando até as praias e as regiões dos banhos quentes, as termas que eles tinham na época. Olhem bem, Herculano tinha aproximadamente 5.000 habitantes e somente 10 vítimas haviam sido encontradas. Foi em 1982, mais de 1.900 anos após a erupção, que uma escavação nas praias encontrou e desvendou as centenas de corpos de habitantes de Herculano que haviam sido soterrados pelas cinzas vulcânicas. Antes se pensava que praticamente todos os habitantes da cidade haviam conseguido escapar. Ainda na madrugada do dia 25 de agosto, mais 2 nuvens ardentes adentraram a cidade de Pompeia. Perto das 6h30 da manhã, o Vesúvio voltou a ejetar púmice. Dessa vez, púmice preta, que ficou caindo por mais ou menos 1 hora. Por volta das 7h30 da manhã, o quarto surge, vindo da quarta nuvem ardente, chegou e arrasou Pompeia. Neste momento, a maioria dos habitantes já haviam fugido, mas estima-se que cerca de 2.000 habitantes tenham morrido neste momento. Cerca de 10% da população de Pompeia. Pouco depois, a quinta nuvem ardente desceu as encostas do Vesúvio. Neste momento, Plínio o Velho estava isolado na cidade de Estábias. Estábias é aquela cidade que eu mencionei, que fica a 14 quilômetros a sudeste do Monte Vesúvio. Ele havia saído de Miseno, onde ele estava junto com Plínio o Jovem,
e ido para Estábias. Lembra que ele havia recebido uma mensagem de Rectina, a esposa do ex-cônsul Cascos? Pois é, era uma mensagem com um pedido de socorro. Infelizmente, Plínio o Velho não pôde salvá-la. A navegação estava impossível naquele momento. Uma forte chuva de púmice havia caído sobre os navios e no mar na tarde anterior. Plínio narra agora esta parte com base em relatos de homens que trabalhavam para seu tio. Ele conta que a quantidade de púmice que havia caído na manhã do dia 25 em Estábia era tanta que impedia a abertura das portas para os pátios da cidade. Por volta das 8 horas da manhã, pouco mais de meia hora desde a quinta nuvem ardente, a sexta nuvem ardente avançou na direção de Estábias. O surge piroclástico proveniente dessa nuvem ardente atingiu a cidade e Plínio o Velho, que infelizmente não sobreviveu. A causa da morte de Plínio o Velho é questionada. O sufocamento pelas cinzas é uma hipótese muito plausível, porém há indícios de que ele poderia ter falecido por insuficiência cardíaca. Plínio, o jovem, havia ficado na cidade de Miseno com sua mãe. Os relatos de Plínio não narram mais sobre a continuidade da erupção após a sexta nuvem ardente. Os depósitos remanescentes dessa erupção, no entanto, mostram que muito provavelmente essa erupção continuou por alguns dias ou algumas semanas. A fase final dessa erupção, novamente, foi de natureza freatomagmática. Lembra que eu expliquei que é um tipo de erupção explosiva que envolve interação de magma com água? Então, o magma remanescente no conduto vulcânico interagiu com a água do solo, dando origem à erupção freatomagmática. A erupção de 79 d.C. devastou uns 300 km² em volta do Vesúvio, em apenas 2 dias. Essa erupção ficou marcada como símbolo de uma catástrofe vulcânica, apesar de não ter sido a mais destruidora das erupções já registradas. Hoje, o vulcão Vesúvio continua ativo. Sua última erupção foi em 1944, durante uma batalha da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Monte Cassino, que estava acontecendo a cerca de 100 km a norte. Desde então, o Vesúvio permanece em repouso. Isso não quer dizer inativo. Ele está em seu maior repouso em 350 anos. A vulcanóloga Rosalie Lopes reuniu no livro Turismo de Aventura em Vulcões, publicado originalmente em inglês pela Universidade de Cambridge, a história deste vulcão e sobre vários vulcões ao redor do mundo. Este livro contém um conteúdo primoroso e muito válido de ser passado adiante, e foi essa a nossa principal fonte de informação para esse vídeo. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouco mais sobre essa erupção tão famosa do Monte Vesúvio. Se você tiver gostado, se você tiver ficado com alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários, que eu ficaria muito feliz de responder. Não se esqueça de mandar para aquele amigo que possa gostar dessa história. Curta e se inscreva no Vulcanologia se você ainda não for inscrito. E muito obrigada!